Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos em torno do Evangelho de Mateus. Hoje, dia 1º de agosto, esse estudo que nós realizamos todas as quartas-feiras, mas hoje, excepcionalmente na quinta, nesta semana, devido a um compromisso na data de ontem, mas aqui estamos para prosseguir o nosso estudo, rogando a Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos inspire, nos proteja, nos envolva a todos com sua santa paz. Deixo sempre um abraço aos amigos e amigas que acompanham esses estudos em outros dias, e o nosso boa noite aqui, o nosso abraço às amigas e aos amigos que já estão conectando, a Rose aqui pelo Insta, a Lucifaria também, boa noite. Aqui pelo Facebook já estamos com a Lourdes Galvani, muito boa noite, Lourdes. A Isabel Costa, a Edna Markovics, Najib Saba também aqui, boa noite, Najib. A Irani Zucatelli, boa noite. A Rafaela de Conto aqui conosco também. Boa noite, Rafaela. E os demais amigos que já estão chegando, a gente sempre aguarda uns minutinhos para que a gente possa iniciar com mais proveito para todos. A Zaida Borba também aqui conosco. Muito boa noite, bem-vinda. A Gorete Curtis também já chegando aqui. A nossa amiga Edna divulgando aí o estudo. Muito obrigado, Edna, sempre colaborando aí, convidando outros amigos, né, para participarem. A Cleusa Bueno, bem-vinda, Cleusa. Benê Garcia também conosco. Muito legal. A Zuleide Carvalho aqui também. Boa noite, Zuleide, bem-vinda. Bom, hoje então, meus amigos, nós vamos, deixa eu ver aqui, eu marquei lá o servo do Senhor. Eu acho que esse trechinho aqui a gente já leu na semana passada, acho que eu fiz confusão na postagem. É o tópico seguinte. O que nós vamos começar aqui. Legal, a Gorete também aqui fazendo os convites, né, junto com a Edna, muito bom. Helena Neves também conosco, boa noite. Bom, nós vamos no tópico seguinte, Jesus e Beuzebu, que é o capítulo 12, versículo 22, tá legal? Nós vamos partir daí, eu acho que eu fiz uma confusão, eu divulguei o tópico anterior, a gente já tinha lido na semana passada. Tudo bem? Então, pessoal que estiver aí acompanhando com a Bíblia, né, com o Evangelho, é capítulo 12, versículo 22. Olá, Zizi, Cristóforo também, um abraço, Zizi, bem-vinda. Então, vamos lá, esse tópico começa dizendo assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: acaso não é este o filho de Davi? Bom, sempre a gente gosta de reforçar, né? A palavra, no caso aqui, endemoniado, Beuzebu, são todos temas, são termos, né, que eles usavam para designar uma entidade que nós sabemos aí, o chamado demônio, diabo, né? Que nós já entendemos que não existe. Tudo bem, lindão? Não existe esse ser competindo forças com Deus. O que existem são espíritos criados por Deus, mas ainda voltados ao mal. E às vezes se tornam tão maus que assemelham-se a demônios, né? Então é nesse sentido. Romilda, tudo bem, Romilda? Bem-vinda.
Então está dizendo aqui que trouxeram um endemoniado, ou seja, era uma pessoa que estava obsediada, seria o termo que nós usamos, né? Estava obsediada e Jesus cura então a pessoa e eles dizem, né, não é este o filho de Davi? Eu já comentei isso também de outras vezes, mas não custa reforçar, porque alguém pode dizer, mas Jesus não era filho de José, né? Eles usavam essas expressões para dizer sobre a genealogia, né? Que Jesus vinha do tronco genealógico de Davi, né? Do pai Abraão, depois na descendência veio nomes importantes como Davi e veio então Jesus, ou seja, filho de Davi quer dizer da descendência de Davi. A Silvia Mara Rocha aqui conosco também, boa noite, viu, Silvia? Muito bem-vinda, muita paz para você também. Aí diz assim, mas tendo ouvido isso, os fariseus disseram, ele não expulsa os demônios senão por Beelzebu, o chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo está deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? É lógico, né, o que Jesus argumenta, porque eles diziam que Jesus agia em nome de um demônio, né, que ele era enviado pela parte do mal. Então Jesus é como se ele dissesse, se o que ele fazia era somente boas obras, então ele estava agindo contra aquele possível mandante, né, do mal. Se Jesus fosse enviado de um ser das sombras, como que ele faria coisas tão boas, só distribuindo amor e bondade para todos? Então ele está dizendo, né, como se tivesse dividido o reino, né? Então não fazia o menor sentido esse argumento que eles usavam. Aí ele diz, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Ou seja, aí Jesus conclui dizendo, né, se ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, que era o que acontecia, ele vinha da parte de Deus com todos aqueles poderes, com todas aquelas possibilidades para resolver os problemas mais difíceis, é porque estava, ele diz aqui, é porque chegou até vós o reino de Deus. Esse chegou o reino de Deus, nós precisamos entender que não é um lugar, tá? A gente repete sempre isso. Não é que chegaram num lugar que seria o reino de Deus. Havia chegado um momento com Jesus, para aquelas pessoas, então, começarem a ter possibilidade de conquistar o reino de Deus em si mesmas, né? Porque Jesus trazia lições que permitiria muito daqueles que ali conviviam com ele começarem a construção do reino. Por isso que ele dizia, chegou, está próximo. Toda vez que ele fala assim, é no sentido de que ele já oferecia ensinos, lições que permitiriam a conquista do reino de Deus. A Cristina Caoma aqui conosco também, muito boa noite, Cristina, bem-vinda, viu? A Sandra Paulino também, muito legal. Aí ele diz, ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences se primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a casa dele? Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Ou seja, quem não está com Jesus, o que seria? Não é no sentido que nós temos aqui na Terra, né? Aqui nós temos muito uma coisa de padrinhos, de aproveitar de vantagens, né? A gente faz uniões aí interesseiras, né? Então a gente diz, eu te ajudo e você me ajuda. Agora, estar com Jesus é no sentido de aceitar os ensinos que ele propõe para a vida.
Então, quem está com Jesus? Quem procura, quem se esforça seguir os ensinos que ele oferece. Esse está com Jesus. Por isso que ele disse, quem não está comigo é contra mim, ou seja, quem não aceita os ensinos dele, segue por outro caminho, né? Vai fora daquilo que as leis de Deus propõem. Aí ele diz, por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. Olha, preste atenção nisso. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará nem nesta era, nem na era prestes a vir. Então vejam bem o que Jesus está dizendo. Ele coloca uma diferença entre pecar contra o Espírito Santo. O que seria isso? Primeiro ponto, Espírito Santo, né, que existe até na Trindade Católica, a gente entende em doutrina espírita que Espírito Santo não é um ser, não é uma entidade, né, no sentido de um unitário. Nós entendemos em doutrina espírita que Espírito Santo são todos os espíritos santificados, aqueles que alcançaram a culminância da evolução. Então, um espírito que fez toda a trajetória evolutiva e alcançou a sua redenção espiritual, chegou à condição de um espírito puro, esse espírito é um espírito santificado. Não por bênçãos, por vantagens, né, por privilégios divinos, não, por méritos próprios. Então, quando se diz Espírito Santo, nós entendemos todos os espíritos que chegaram a essa condição. O conjunto desses espíritos simboliza o Espírito Santo. Olá, Joana, Ruth, Diogo, Ana Lopes, muitas amigas mais chegando aqui, muito bem-vindas. A Sônia Maria Del Santo também, boa noite. Então, quando ele diz pecado contra o Espírito Santo, é diferente, por quê? Quando a gente tem um erro, amigos, o chamado pecado, né? O pecado, na verdade, nada mais é que desviar do alvo, a tradução que eles dizem, né? Quando a gente tenta acertar e erra o alvo, a gente age contrariamente àquilo que está proposto. Então a gente cai em pecado. Na verdade seria o quê? Um erro, né? Não agimos de acordo com as leis divinas. Então o pecado contra o Espírito Santo seria a pessoa que tem conhecimento, que já aprendeu o que é o certo, distingue muito bem o certo do errado e mesmo assim erra, no sentido daqueles que já alcançaram uma boa evolução, para entendermos, né? São espíritos que têm, vamos dizer assim, imagine alguém que já avançou muito, que está numa condição elevada, e mesmo assim decide fazer o mal, vocês estão entendendo? Não é qualquer erro. O espírito que, mesmo conhecedor das leis divinas, decide fazer o mal. Esse seria considerado o pecado contra o Espírito Santo. Por isso que diz, né, não se perdoará. Não no sentido de que vai ser condenado eternamente, mas seria um erro mais grave, né? Com consequências mais drásticas pelo conhecimento que o espírito já teria. Tudo bem até aqui, amigos? Para a gente passar aqui para o próximo tópico, tá bom? Bom, aí nós vamos a árvore e seus frutos. Capítulo 12, versículo 33. Legal, Flávia Cesário aqui também, obrigado. Graça Barbosa, tudo bom, Graça? Lourdes Galvão, todo mundo sintonizado aí, né? Rose, então tá jóia. Vamos para outro tópico. A árvore e seus frutos. Aí diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. Pois pelo fruto se conhece a árvore. É interessante que Jesus, nós já estamos, né, bastante acostumados com os exemplos que Jesus compara sempre com a natureza, com as coisas do dia a dia, daquela
daquela cultura, daquele pessoal, daquele tempo dele, né? Sempre ele põe nas parábolas as coisas cotidianas da vida daquelas pessoas. Então ele está dizendo aqui que se conhece a árvore pelos seus frutos. Olha que beleza de exemplo. O que ele quer dizer? Nós podemos chegar diante de uma árvore com muitas folhas, com troncos grandiosos, potentes, com uma copa muito bela, né? A árvore maravilhosa, aquela imagem bela que a gente desfruta da árvore. Mas, se essa árvore não der frutos, ela não é considerada uma boa árvore, porque a finalidade principal da árvore é dar frutos. Então, é isso que Jesus está dizendo para nós, trazendo isso para nós. Imagine uma pessoa que aparenta, né, ser uma pessoa boa, aparência. Uma pessoa que fala bem, que convence os outros pelos seus argumentos, uma pessoa que ensina coisas boas, mas que não pratica aquilo que ensina, é uma árvore sem frutos. Dá para entender isso, né? Então essa comparação de Jesus é muito sensata. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, assim como também nós. A gente conhece se a pessoa é um espírito mais de uma melhor condição evolutiva pelo que produz, pelo que faz efetivamente, e não pelas aparências, não apenas pelo que fala, pelo que demonstra ser, certo? Aí diz assim: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Jesus tinha hora que ele era meio duro, ali, enérgico, né, com aquelas pessoas, porque ele via em muitos ali viviam de aparência, né? Eles chamavam muito eles de hipócritas, porque eram aquelas pessoas que queriam passar uma impressão boa, quando na verdade não tinham esses méritos, não tinham essas conquistas morais, né? Então é isso que ele está dizendo. Da abundância do coração fala a boca. Olha que legal. Então, amigos, aquilo que a gente fala é o que nós temos dentro de nós em espírito, é o que está no nosso coração. Então é muito fácil percebermos quais sentimentos que uma pessoa carrega. Basta conviver um pouco com ela que nós veremos qual o teor das falas, o que essa pessoa costuma falar sempre, em que sentido, né? Tem profundidade, é uma pessoa otimista, é uma pessoa que tem hábito de falar coisas boas, de elevar, né, o ânimo de outros que estão caídos, é uma pessoa que socorre, que fala coisas boas para soerguer, ou é uma pessoa pessimista, uma pessoa que gosta de fazer críticas, que percebe o erro dos outros, que é malevolente? Então é isso, né? Aquilo que a gente fala é o que tem em nosso coração. Então dá para a gente se analisar, né, por nós mesmos, não fiquemos reparando os outros. Isso é cada um consigo mesmo. Que a gente observe então qual tem sido o teor das nossas falas, para observarmos o que tem em nosso coração, né? Isso mesmo, Graça Barbosa, a boca fala que o coração está cheio, é isso. E a Inês Davanço está colocando, exemplificar as nossas falas, né? Pois é, se a gente falar algo bom e não tiver acompanhado das ações boas, né, Inês? Não adianta de nada, é tudo aparência, né? A Conchita está dizendo aqui, quando estamos com raiva ou magoados, precisamos pensar 2 vezes antes de responder. Sim, muito bem colocado pela Conchita, né? Nesses momentos de descontrole emocional, né, de mágoa, de raiva, é muito bom não responder, né, Conchita, de pronto, como a gente diz, porque estamos sujeitos a desaguar ali uma enxurrada de podridão, né? Então a gente às vezes joga para fora muitas coisas que daí a pouco se arrepende. Então a gente precisa ter esse bom senso de não ser tão, não se entregar, né,
a impetuosidade, aquela coisa repentina de responder de pronto. A gente precisa tentar sofrer uma ofensa, né? Alguém falou algo que você não gostou, respira fundo, acalma, espera, não responde de pronto, porque às vezes fala e depois se arrepende. Aí ele diz: eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois a partir de tuas palavras será justificado, e a partir de tuas palavras será condenado. Então vejam que Jesus coloca como algo importante, né? As palavras também, não só as ações, mas as palavras também nos comprometem, né? Então nós temos, amigos, deixa eu ver aqui, a Ana Lúcia está colocando, mas isso, deixa eu ver aqui, só um minutinho que rodou rápido, mas isso a gente não aprende também, porque sempre tentei ensinar isso aos meus filhos e parece que surtiu efeito. Muito legal, né? É algo da educação, né, Ana Lúcia? Sim, com certeza faz parte de uma educação, né? Então, a partir do momento que recebemos esse hábito bom, né, a gente acaba aderindo. É muito legal isso, transmitir isso aos filhos, né? A Inês Davanço está lembrando, né, nesse momento de fúria, seguir o exemplo do Chico, encher a boca de água. Pois é, se tiver água por perto é bom, né? E segura na boca, né, Gorete? A gente se recorda do André Luiz lá no filme também, né? Que o Lísias dizia que era um remédio, fica na boca, não engole não, né? Para ele parar até de falar um pouco, né? Que estava usando mal a fala ali, reclamando demais. Ana Lúcia, às vezes dá umas escorregadas, mas estamos tentando, é isso aí, né? Lógico, a gente tem os altos e baixos, né, Ana Lúcia? Mas o importante é que já sabemos, né, o que deve ser feito, o caminho melhor, e a gente erra, mas tenta de novo, né, até conquistar realmente. Então, amigos, para a gente só reforçar isso antes de passar para o próximo tópico, atentemos bastante com a nossa fala, né? Observemos bem. Às vezes a gente pensa assim, mas foi só uma brincadeira, foi só uma descontração, às vezes a gente acaba falando algo ruim, mas eu estou falando isso, é brincadeira, mas mesmo que seja assim, a gente deveria pensar antes de falar, né? Porque tem palavras que machucam, tem palavras que são perturbadoras, tem palavras até que atraem espíritos perturbados. Então a gente precisa aprender a usar bem o dom da fala. Que a gente aprenda a falar de coisas positivas, otimistas, coisas que soergam, que auxiliem, que iluminem. E não ficar jogando palavra fora, né? Falando a esmo, reclamando, falando da vida de outros. Então, se a gente está agindo assim, nos policiemos mais, né? E observemos para evitar. Se nós queremos, amigos, eu volto sempre a dizer isso, se nós já queremos ser um discípulo do Cristo, que eu creio que nós queremos, são nessas pequenas coisas que a gente já vai mostrando a nossa mudança, a nossa transformação. Porque se a gente fica, isso não tem problema, aquilo outro também não tem, a gente continua do mesmo jeito. A gente precisa mudar, né? São nessas pequenas coisas que a gente vai percebendo que já estamos agindo diferente. A Lourdes Galvani está dizendo, quando alguém fala palavras de maldade, melhor ficar quieto. Ultimamente andou assim. Sim, às vezes o silêncio, né, Lourdes, é muito melhor, porque melhor ficar quieto do que pronunciar palavras, né, que não vão acrescentar em nada. Então o silêncio muitas vezes preferível. E às vezes também, né, amigos, a gente tem o hábito de falar demais, né? Quando a gente fala demais, a gente acaba falando bobeira, acaba falando coisa que desagrada a outros. Então a palavra é algo muito sério também na nossa vida.
A Edna também comentando, né? Quando estamos com raiva, saem palavras que jamais falaríamos em paz. Pois é, a gente se arrepende em pouco tempo, né? Então por isso que é bom pensar bem antes. A Romilda Martiniano está lembrando aqui, nossas palavras têm força muito grande, temos que tomar cuidado, né, com o que sai da boca. E tem uma força grande mesmo. A palavra tem a força tanto para o bem quanto para o mal. Uma palavra bem colocada, ela pode mudar uma vida para melhor. Mas uma palavra também pode destruir uma vida. Então pensemos nisso. Isso mesmo, André está dizendo, o silêncio é ouro, né? Então, eu lembro até aqui também uma fala do Chico, ele divulgou uma vez na internet uma receita da felicidade, me parece, que o Chico disse, né? A fórmula da felicidade. Ele diz assim, a fórmula da felicidade é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha que bonito. Quando a gente tiver que dizer algo para alguém, a gente se baseia nessa fórmula aí. Uma gota de verdade, quer dizer, falar o mínimo possível, mas envolver essas palavras com muito amor, para que a gente não perturbe, para que a gente não desestimule, né, ainda mais o nosso semelhante. Nós vamos agora aqui para outro ponto. É muito bonita mesmo, né? A Graça está dizendo, o tolo discute, o sábio cala. Pois é. Agora aqui o sinal de Jonas, capítulo 12, versículo 38. Tá legal? Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram dizendo, Mestre, queremos ver um sinal de tua parte. Aqui é interessante isso, né? Escribas e fariseus, vamos só repetir novamente, né? Eram aqueles, os fariseus eram aqueles importantes, né? Doutores da lei, conheciam muito da lei de Moisés, do judaísmo. Eles ensinavam a lei para as pessoas, mas eles eram aqueles, amigos, que viviam de aparência, né? Eles não tinham virtudes e eles gostavam de falar como se tivesse. Eles se achavam os eleitos de Deus, para ter uma ideia. Mas na verdade eles só conheciam, eles não vivenciavam aquilo que eles conheciam. Então eles viviam muito de aparência, né? Eram esses fariseus. Os escribas, muito semelhante, eram aqueles encarregados lá das escritas, que era um cargo importante, né? Aqueles que ajudavam no templo, que também eram muito assim ligados aos fariseus, né? E eles então replicaram pedindo um sinal para Jesus. Como se eles dissessem, se você é o enviado de Deus, faça um sinal, né, visível aqui, um sinal no céu, alguma coisa que nos mostre que você é o Messias enviado. Ele, porém, lhes respondeu, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. É interessante observarmos, amigos, como que Jesus cita muitas vezes passagens do Velho Testamento, do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? São aqueles livros escritos muito antes, né, por Moisés, pelos profetas. Um deles foi esse, profeta Jonas. Então, o Jesus, ou melhor dizendo, aquele Antigo Testamento é o que nós chamamos a primeira revelação da lei divina, lá com Moisés e os profetas. Então Jesus sempre busca referências no Antigo Testamento, para a gente ver como que ele valorizava aquela primeira grande revelação. Para a gente entender que cada revelação teve o seu momento importante na Terra. A primeira revelação com Moisés e os profetas, a segunda revelação da lei com Jesus, né, o Evangelho, e a terceira revelação, o Consolador prometido, a doutrina espírita. Então, aconteceram 3 momentos, né, de revelação da lei divina na Terra, e Jesus, então, muitas vezes faz referência a essa primeira revelação. Ele está citando aqui o profeta Jonas.
É muito interessante nós vermos isso, só recordando aqui para quem não conhece, não, eu conheço muito pouco, tá? Mas posso dizer um pouquinho do Jonas. Até minha mãe teve esse lado bom. Minha mãe sempre foi católica e ela, me lembro, desde criança, ela falava muito da Bíblia para a gente. Então ela contava essas histórias que depois eu fui conhecer já, né, com mais maturidade. Mas ela me contava, a mim e aos meus irmãos, contava essas histórias, né, como a de Jonas. São histórias, amigos, lá do Antigo Testamento que tem um simbolismo. É lógico que não são fatos reais, tem um simbolismo por trás de tudo isso. Essa história de Jonas é o seguinte: diz o Antigo Testamento, lá no livro de Jonas mesmo, que era um profeta, que ele teria recebido uma ordem de Deus para ir a uma cidade de nome Nínive e dizer a eles que Deus daria uma última chance para que eles se modificassem moralmente, para que eles deixassem aqueles erros que cometiam e se tornassem pessoas melhores, senão Deus iria destruir a cidade. Então Deus teria incumbido Jonas de ir até a cidade e fazer esse alerta. Mas ele diz lá, né, na tradição, no Velho Testamento, que ele não queria ir a essa cidade porque ela era daqueles povos chamados gentios, aqueles povos que não faziam parte de Israel, não eram parte dos judeus. E ele se negava a ir até essa cidade. E o que ele fez? Embarcou em um navio para outro rumo, distanciando-se da cidade de Nínive. E o que aconteceu? Diz lá também que esse navio enfrenta uma tempestade muito forte no mar, as ondas muito fortes, o navio corria risco de naufragar, né? E então ele entende que aquela tempestade era um sinal de Deus alertando a ele que ele estava fugindo daquilo que lhe havia pedido. Então ele mesmo diz aos comandantes do navio: olha, o problema sou eu, me atirem ao mar que a tempestade vai ser acalmada. E eles então, a muito custo, não queriam fazer isso, considerando ser o profeta, mas a muito custo lançam ele ao mar. E diz também nesse livro que uma baleia o engole e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, que depois o vomita na praia e ele sai vivo do ventre da baleia. E aí então, depois desse episódio, ele decide ir à cidade, anuncia aquilo que Deus lhe houvera pedido, a cidade aceita o alerta que ele oferece, procuram se melhorar moralmente e a cidade não é destruída. Essa então é a história, né, mais ou menos rapidamente aqui, do profeta Jonas. E Jesus está fazendo menção a isso. Vamos ver por quê. Porque pediram então, pediram para ele dar um sinal, né, de que ele era o Messias. Aí na continuidade diz assim: pois assim como Jonas, isso aqui está dizendo Jesus, hein, gente? Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. Vejam se aqui não indica que ele está fazendo menção, tudo indica que ele está fazendo menção à sua chamada ressurreição. Porque quando Jesus passa pela morte do corpo, ele reaparece, né? Ele ressurge a partir do 3º dia. Então Jesus está dizendo que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, ele ficaria 3 dias, né, no corpo dele ali no sepulcro, e ele ressurgiria. Para dizer como Jonas ressurgiu de uma possível morte no ventre da baleia, ele também ressurgiria para a vida verdadeira, né, da chamada ressurreição. Aí ele diz assim: os varões ninivitas, lá de Nínive, né, se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas.
e eis aqui alguém maior do que Jonas. Quer dizer, se para Nínive foi importante a revelação de Jonas, modificou aquela cidade, eles mudaram de vida, Jesus era muito mais do que Jonas. Vocês estão entendendo a comparação que ele faz? Se Jonas, que era um simples profeta, conseguiu mudar os rumos daquela cidade, Nínive, com o alerta que levou, e aqueles, na época de Jesus, não entenderam sua mensagem. E Jesus disse, eu sou mais do que Jonas. E eles não viam isso. Olha como que está claro. Jesus compara ele com Jonas e o resultado que Jonas alcançou maior do que ele estaria alcançando ali. Por isso que ele chama aqueles geração má e adúltera. Porque eles não estavam percebendo que ali estava o maior espírito que a terra já teve. Olha o erro. Muitos de nós possivelmente estávamos desde essa época. Olha o erro lamentável daquela cegueira espiritual daquelas pessoas. Não conseguiam enxergar Jesus como o enviado, como o Messias. Queriam pedir sinais, mais sinais, além de tudo que ele fazia. E ainda queriam sinais. Aí Jesus cita na sequência um outro exemplo parecido com o de Jonas, que é um caso de Salomão, né? Só lendo aqui rapidamente. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém maior que Salomão. Mesmo exemplo, não vamos entrar em detalhe, um outro exemplo, assim como Jonas, né? E Nínive, aqui como Salomão e a rainha do sul. Outro exemplo assim de transformação. Quando o espírito, aí ele diz assim, quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. Após vir, encontra-a desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem, pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Olha que interessante isso. Vamos tentar traduzir essa fala aqui de Jesus, né? Ele está dando a entender, no meu ponto de vista, a gente pode trocar ideias aqui. Eu estou entendendo no seguinte sentido. A hora que ele diz, quando o espírito impuro sai do homem, ou seja, um caso de obsessão. Um espírito impuro está obsediando alguém. Quando esse espírito deixa essa pessoa, vamos supor por qualquer motivo ele se afasta. Ele deixa aquela pessoa temporariamente. E vai, como diz aqui, né? Atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Como se esse espírito procurasse outro para perturbar e não encontra. Então ele diz, voltarei para a minha casa, ou seja, vou voltar para perturbar aquela mesma pessoa. Ele pretenderia voltar para a mesma obsessão. E quando ele chega, vê a casa varrida e adornada, ou seja, como se a pessoa estivesse ali tentando mudança de hábitos, aquela condição da pessoa já se mostrava melhor, né? Uma pessoa já querendo uma transformação moral. Mas aí o que ele faz? Sozinho ele não conseguiria entrar, porque a casa já estava diferente. A mente da pessoa já estava se modificando. Mas o que ele faz? Busca outros 7 espíritos piores. Ou seja, ele não desiste. Ele busca mais 7 que aí a pessoa não teria resistência contra uma força tão grande. E aí se torna pior do que o primeiro. Isso é para dar uma ideia para a gente que se a nossa transformação moral não for verdadeira, se a gente não mudar de hábitos diante de uma obsessão, ela se torna mais grave muitas vezes. Porque obsessão, amigos, na verdade, somos nós, é o obsediado quem permite. Né? Porque o espírito não vai obsediar qualquer um. Ele vai obsediar aquela pessoa que forneça condições para isso. A pessoa que não tenha
vigilância, que não tenha bons hábitos, bons pensamentos, a pessoa que atrai o espírito pelos seus maus hábitos. Então isso é um alerta para que a gente busque sempre se vigiar, né? E Jesus está comparando isso com aquela geração daquelas pessoas ali que agindo tão mal, né, que estavam em contato com esses espíritos trevosos. Essa geração que não aceitava suas palavras, né, não se propunham a uma mudança, estavam ali abrindo campo a muitas obsessões como ocorriam mesmo, né? Isso mesmo, Giovanna Petiato está dizendo, permite e atrai, é justamente isso, né? Legal, Lindal. Então, amigos, a gente precisa tomar cuidado com isso, é isso mesmo, a Ana Lopes está lembrando, orar e vigiar sempre, é o que Jesus dizia. Então, todos nós estamos também sujeitos a possíveis obsessões, né? O que a gente deve fazer para evitar isso? Viver o máximo possível de acordo com as leis de Deus. Bons pensamentos, hábitos bons, né? Caridade, que a gente tenha mais tolerância, não sejamos uma pessoa muito desequilibrada, né, emocionalmente, que a gente não seja muito raivoso, muito agressivo. As nossas palavras são tão importantes, como lemos aqui já, as nossas palavras não sejam palavras ofensivas, palavras maldosas, palavras perniciosas. Então a gente precisa controlar pensamento, palavras e ações, para que a gente procure viver em paz, lembrando sempre da oração, né? Buscando orar, pedindo a Deus que nos ampare, para que a gente se conduza nesse caminho de tranquilidade. E a partir daí tranquilizarmos, né? Não temos que ficar preocupados, tem tanta gente que fica aflita demais pensando, né, se um espírito pode perturbá-la. Quem está tentando fazer o seu melhor, agindo bem, não tem que ficar preocupado. O espírito não vai encontrar sintonia com quem se esforça para ser melhor, com quem estuda coisas boas, boas leituras, bons hábitos, oração. Espírito nenhum perturbador gosta disso, né? Então aí ficamos tranquilos. O nosso amigo Bruno Bronzato, tudo bem, Bruno? Ele está perguntando aqui, a pessoa entrar em surto psicótico é caso de obsessão? Aí, Bruno, pode ser as duas coisas, viu? Pode ser um problema neurológico, né? E pode ser um problema obsessivo junto também. Então a gente nunca pode dizer é isso ou é aquilo, porque muitas vezes até os dois estão associados, tá? Então, por isso até, Bruno, que existem hospitais, né? Hospitais espíritas que tratam tanto a parte fisiológica quanto também o lado espiritual, tá legal? Olá, Dileta, querida amiga, boa noite, viu? Bem-vinda. Bom, vamos um pouquinho à frente, acho que dá para fazer mais um tópico ainda. Agora nós vamos aqui para o próximo, que é a verdadeira família de Jesus. Capítulo 12, versículo 46. Vocês estão conseguindo acompanhar? Se alguém está acompanhando aí, está dando para seguir na sequência? Está dando tudo certo, pessoal? Eu não sei se vocês estão seguindo com a Bíblia ou com o Evangelho ou só ouvindo. Se quiserem me dar um retorno nesse sentido, tá? Eu não sei se está dando para acompanhar bem. A Helena Neves está colocando, esse espírito estava a fim de tomar posse dessa pessoa, talvez porque ele não tivesse a mania, né, de orar. Pode ser mesmo, né, Helena? O espírito tentando ali, né, uma obsessão mais séria, né, de domínio mesmo, aproveitando as fragilidades da pessoa. Bem, pode ser bem isso mesmo. Legal, então. Gorete, Graça, tá, Joia? Então tá tranquilo, né? Bom, a verdadeira família de Jesus, 12:46, a Ruth está dizendo, só ouvindo está muito claro, legal. A Ruth também. Então tá bom. É que eu não sei se alguém acompanha com o livro, né? Às vezes eu não sei se tem dificuldade na tradução, se dá diferença, às vezes só ouvir fica mais fácil, né? Bom, aí diz assim, enquanto ele falava às turbas é a multidão, né?
Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que a tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. Então era aquele momento, amigos. Olá, Diego Romão. Beleza, amigo? A Renatinha Joneves aqui também. Tudo bem, Rê? Então, nós estamos fazendo às 8 horas. Só ontem que eu fiz ontem nós fizemos... Ontem não, no domingo, né? Fizemos o estudo às 9, porque eu tinha outro compromisso. Mas normalmente é às 8, viu, Renatinha? Bom, vamos então à frente, né? Aí está dizendo que Jesus estava em certo momento, então, infelizmente, né, Rê? Mas fica gravado aí, depois se você quiser acompanhar, né? Tem também no meu canal no YouTube. O canal, amigos, quem quiser também seguir é Paulo Eduardo Sampaio no YouTube, né? Fazendo uma propaganda aqui, tem um canal lá com várias playlists, tudo separadinho. Tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um estudo do Livro dos Espíritos, tem um estudo do livro Nosso Lar em andamento, tem um estudo do Evangelho aqui em andamento também, tem um estudo de obras de Emmanuel, daquela coleção Fonte Viva, além de palestras também. Então aqueles que quiserem se inscrevam lá no canal, fica mais fácil acompanhar pelo YouTube, tá legal? Legal, Rê, um abraço, viu? Bom, então Jesus estava em certo momento ensinando ali, conversando com várias pessoas, né, dentro de um certo lugar, tudo indica ser ali uma sinagoga, e lá fora chegam então sua mãe e seus irmãos, chamando por ele. E aí, em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui, amigos, é uma passagem muito interessante, né? Porque pode parecer à primeira vista que Jesus estaria renegando sua família. Dá para a gente pensar uma coisa dessa? Não tem a menor condição, né? Jesus, que sempre incentivou o amor, a fraternidade, sempre se dedicou à família com maior carinho, com maior atenção, ele jamais iria renegá-los, né? Então, o que fez Jesus ali naquela hora? Jesus sempre aproveitava para deixar lições. Quando dizem, sua mãe e seus irmãos estão a te chamar lá fora, e ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos e irmã? A hora que ele faz essa pergunta e depois diz, todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, por que ele diz isso? Ele está falando, amigos, da diferença entre família consanguínea e família universal, ou família espiritual. Porque entendamos bem isso, né? Qual é a mais importante? É a família espiritual ou universal. O que é família espiritual ou universal? É a reunião de espíritos que já viveram muitas e muitas existências juntos. Sabe aquela pessoa que você volta, que você tem aqui na existência atual, como muito cara ao seu coração? Aquela pessoa que você tem uma afinidade muito grande, que você gosta de estar ao lado, que nem sempre está na sua ligação consanguínea, pode ser um amigo, uma amiga, certo? Então, essa pessoa que tem esses laços fortes de afinidade, de mesmas buscas, de mesmos interesses, que a gente se sente realmente bem de estar ao lado, esses são espíritos ou almas afins, né? Família espiritual, que já convivemos em outras oportunidades e estamos voltando juntos. Agora, família consanguínea, que nós bem sabemos, a do laços de sangue, nem sempre somos almas afins. E é fácil de perceber quantas vezes no nosso núcleo do lar, às vezes tem um irmão que não combina bem, às vezes é a mãe e o filho que não se dão tão bem,
Então, mesmo no mesmo lar, às vezes, pode ser que tenha ali apenas laços de sangue e não tenha o laço espiritual. Por isso Jesus disse: todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, aqueles que comungam do ideal com Ele, estão em comunhão com Deus e com Ele, por conseguinte, esses são irmãos, né? São familiares do coração. Então Jesus apenas deixava ali mais uma lição para a gente perceber a diferença dos laços, né? Muito mais fortes são os laços espirituais. E às vezes a gente tem essa ligação fora até do lar, né? Um amigo, como já disse, uma amiga, que a gente sente essa proximidade maior do que mesmo para com o irmão, para com o ente ali do próprio sangue, né? Então a gente percebe essa diferença. Tudo bem até aqui? Então, amigos, a gente vai ficar por aqui, porque o próximo tópico seria a parábola do semeador. É uma parábola longa, eu não vou aqui arriscar começá-la, porque senão a gente vai ficar pela metade, tá bom? É isso mesmo, a Edna está dizendo, Jesus é nosso irmão mais velho. Pois é, nós temos, né, Jesus como irmão pela condição de mesma paternidade divina, né? Mas ainda não é na nossa ligação, né, por convivência, porque Jesus está muito distante de nós, espiritualmente falando, né? Mas sim, ele é nosso irmão mais velho, né? Criado muito antes que nós, nos encaminhando, né, para essa união mais à frente com Ele, com Deus, para um dia estarmos todos juntos nesse reino de amor. Tá legal? Tudo bem então, amigos? Obrigado mais uma vez pela companhia. Vamos fazer a nossa prece final. Ana Lopes, a Clorecia aqui, Dileta, Jane Fernandes, a Edna, pessoal aqui despedindo, deixando seu agradecimento, mas eu quem agradeço muito. E convido então para a gente fazer a nossa prece final, tá legal? O nosso próximo encontro seria então na próxima segunda-feira, tá legal? Tentar normalizar aí na segunda com o livro Nosso Lar, tudo bem? Aí vamos para mais um capítulo do Nosso Lar. Obrigado, Rose, Gorete, a Graça, todos vocês, a Lourdes, todos que estão aqui conosco, muitas pessoas aqui no Facebook também acompanhando, é uma alegria perceber um número tão grande assim de pessoas para um estudo, né, de toda semana, é muita dedicação mesmo. Eu agradeço e parabenizo vocês por essa dedicação, por esse esforço, porque é preciso disciplina, né, para conseguir manter essa sequência aí de estudos, que não é qualquer pessoa que se dedica tanto assim, né? Que bom para nós que já estamos despertando para esse interesse de conhecer um pouco mais, né, das leis de Deus, do Evangelho. Obrigado, Bruno, Regina, a todos vocês, Lindalva. Bom, vamos lá então fazer a nossa prece. Jesus, nosso irmão, nosso mestre, obrigado, Senhor, por mais este momento que estivemos juntos, reunidos em Teu nome, estudando do Teu Evangelho de luz. Como é bom, Senhor, compreendermos a cada dia um pouquinho mais das Tuas lições imortais, dos Teus ensinos que tocam o nosso coração, que nos incentivam à busca de uma vida mais plena, de uma vida mais abundante, como dizias sempre. Que nós encontremos essa vida abundante, que nós já entendemos, Senhor. Não é abundante de recursos financeiros, mas abundante de plenitude no bem, na vivência das leis de Deus, uma vida de felicidade verdadeira por se reconhecer
um filho de Deus a caminho da luz maior, a caminho da felicidade verdadeira. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que nos envolve a todos os dias, partindo do Teu amor imenso por toda essa humanidade. Obrigado, Senhor, pelos mensageiros de luz que sempre estão ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho, pela doutrina espírita, que clareiam nossos caminhos, que são luzes no nosso caminhar. E nós te rogamos, Senhor, abençoa-nos com nossos propósitos de mudança. Nós já queremos ser alguém melhor, mas nós nem sempre conseguimos, Senhor, seguir de acordo com os Teus ensinos. Somos frágeis ainda, estamos vacilando muitas vezes entre nossos erros passados e o desejo de ser alguém melhor. Abençoa nosso propósito de mudança e dai-nos força, Senhor, para seguirmos com mais segurança, com mais vontade, com mais certeza de que podemos conseguir. Obrigado, Senhor, por mais este dia, esta noite de estudo. Abençoa, Mestre, o nosso lar, nossa família e a todos aqueles que sofrem dores maiores, provas mais duras. Que os Teus mensageiros estejam por toda parte a socorrer e a amparar. Que assim seja. Muito obrigado, amigos, mais uma vez. Que a luz do alto ilumine a todos vocês, seus lares, familiares. Que todos nós fiquemos nessa paz de Jesus. Que todos nós busquemos a cada dia esses ensinos verdadeiros, que nós tenhamos essa disposição de viver o quanto mais esses ensinos, mas é preciso esforço, amigos. Não basta que esses ensinos estejam apenas em nossa mente. É preciso que eles venham para as mãos, para os atos diários, para as nossas palavras, para tudo aquilo que fazemos, que possamos lembrar do Cristo. Naqueles momentos mais difíceis, pensemos o que faria Jesus nesta hora, para que a gente possa acertar com a mensagem do Mestre. Obrigado, amigas, amigos, aqui pelas mensagens, pelo carinho. Muita paz a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, de coração. Um abraço a todos.